Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá aí ouvindo a gente. Hoje, no Direito Civil, a Justiça Gaúcha liberou 20 milhões de reais para vítimas de desvio de honorários. E na ética profissional, a OAB avança na atualização das regras de marketing jurídico. No administrativo, relatórios sobre as chamadas emendas PIX foram enviados à Polícia Federal. E no penal, o governo lançou o programa Captura com a lista dos 216 foragidos mais procurados do país. E no direito de família, o TJ de São Paulo reconheceu maternidade socioafetiva entre tia e sobrinha, garantindo participação na herança. Mas antes eu quero ler aqui o comentário da Bela, que ela já participa muito aqui do nosso programa, viu? Ela disse assim: bom dia, muito interessante essa cooperação do judiciário em relação à citação. Faz muito sentido e eu, particularmente, nunca tinha pensado sobre essa possibilidade. É isso aí, Bela. Muito obrigada pela sua participação. Continua comentando aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu comentário, Bela. E, inclusive, eu espero que você tenha ido bem na prova, viu? Atualiza a gente aqui nos comentários. Como sempre, peguem um café, coloquem o fone e bora entender como essas notícias estão moldando o direito no Brasil. Nossa primeira notícia do dia é de direito civil. A Justiça Gaúcha autorizou o pagamento de 20 milhões de reais a vítimas do advogado Maurício Dal Agnol, condenado por desviar valores de clientes. A decisão da 4ª Vara Civil de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, libera valores de bens vendidos, apreensões e saldo de uma ação cautelar coletiva já encerrada. Os pagamentos vão seguir a ordem de antiguidade das penhoras constituídas desde 2017, em incidente criado só para organizar essa reparação coletiva. Penhoras mais recentes entram em uma lista própria para tentar alcançar o maior número possível de credores. A previsão é beneficiar cerca de 80 pessoas agora, além de 27 vítimas já indenizadas, no universo de mais de 1.500 prejudicados e uma dívida que ultrapassa o valor de 238 milhões de reais. Os repasses começam em até 15 dias, se não houver recurso. Com o fim da cautelar coletiva, cada vítima terá de ajuizar a medida individual na vara competente para buscar seu crédito. O caso mostra como o judiciário vem usando mecanismos coletivos para organizar o ressarcimento em fraudes massivas praticadas por advogados. Você sabe como comprovar a autenticidade de conversas digitais? Quando o caso depende de prova digital, não basta chegar com um print. O juiz quer saber se aquela mensagem é íntegra, de onde veio e quem garante que ela é autêntica. E é exatamente aí que o print isolado por si só ele tropeça. Ele não mostra metadados, não prova autoria e não diz nada sobre a cadeia de custódia. Parece até suficiente, né? Mas não segura o tranco quando a outra parte questiona a prova. Pois é, na prática, o advogado precisa mostrar como coletou a evidência, se ela foi preservada direitinho e se o material permite auditoria depois. Essa trilha de confiabilidade é o que dá peso à prova e evita impugnações. Para resolver essa parte técnica, existe a Data Certify, uma plataforma que coleta provas digitais do jeito certo, com o método rastreabilidade e segurança jurídica. Não passe mais aperto com prova frágil. Conheça a Data Certify e dê veracidade às suas evidências digitais. Bora voltar com nossas notícias com ética profissional. A OAB está finalizando a revisão do provimento de marketing jurídico para adaptar as regras à comunicação digital. A ideia aqui é padronizar nacionalmente o que pode ou não pode, reduzindo diferenças entre seccionais. O texto trabalha a distinção entre conteúdo informativo e publicidade irregular. Deve liberar materiais educativos, posts, artigos, vídeos, desde que não haja captação de clientela, promessa de resultado, comparação com outros advogados ou linguagem apelativa. A minuta também passa a tratar de formatos modernos, como vídeos curtos, impulsionamento e uso de inteligência artificial, fixando balizas claras para o uso dessas ferramentas. Tudo em linha com o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética. Na prática, escritórios e profissionais devem revisar
atualizar o que já divulgam e ajustar a estratégia digital. A atualização reforça transparência, linguagem técnica acessível e respeito aos limites éticos, como base da presença online da advocacia. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Essas novas regras de marketing jurídico da OAB, você acha que elas deveriam ser mais flexíveis, mais rígidas? Me diga aí nos comentários. Bora falar de direito administrativo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou o envio à Polícia Federal de relatórios sobre as emendas PIX, após órgãos de controle apontarem indícios de falhas de transparência e possível uso irregular desses recursos. As emendas PIX são transferências especiais feitas direto a estados e municípios, sem convênio, mas com exigência de divulgação da destinação e da execução. E parte dos documentos analisados indicou inconsistências e falta de comprovação adequada. Com o material em mãos, a Polícia Federal pode instaurar inquéritos, ouvir envolvidos e requisitar novos dados, eventualmente atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na apuração de eventuais ilícitos penais ou administrativos. O ministro ressaltou que não há juízo prévio de culpa, mas o dever de investigar. A medida se soma à atuação de tribunais de contas e pode impactar o aperfeiçoamento das regras de controle sobre essas transferências especiais. Nossa próxima notícia é de direito penal. O Ministério da Justiça lançou o portal do programa Captura, que traz a nova lista dos procurados do SUSP, com 216 foragidos considerados de alta periculosidade, como parte da Estratégia Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado. A seleção dos nomes seguiu critérios definidos em portaria, como gravidade dos crimes, ligação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual, com cada estado e Distrito Federal podendo indicar até 8 alvos prioritários. A divulgação pública busca ampliar o fluxo de informações entre forças de segurança e permitir que a população colabore com denúncias pelos canais oficiais, como 190 e 197, reforçando a integração entre polícias civis, militares, federal e sistema penitenciário. O programa prevê ainda uma célula operacional no Rio de Janeiro, voltada à inteligência e monitoramento de foragidos, e determina que a lista seja atualizada periodicamente, para acompanhar a dinâmica do crime organizado no país. E por último, agora nós vamos com direito de família. A 9ª Câmara de Direito Privado do TJSP confirmou por unanimidade a maternidade socioafetiva entre uma mulher e sua tia já falecida, garantindo à autora participação na herança e a inclusão da tia como mãe em seu registro civil. Na ação, a autora relatou que foi criada pela tia desde o nascimento, que assumiu o cuidado, sustento e educação, exercendo na prática o papel materno ao longo de toda a vida da menina. Com base em testemunhos e documentos, o tribunal reconheceu a posse de estado de filha, ou seja, uma relação pública, contínua e duradoura em que a falecida sempre tratou a autora como filha. O TJ de São Paulo destacou que a filiação socioafetiva pode ser reconhecida mesmo após a morte, pode coexistir com a filiação biológica, que é a multiparentalidade, e produz efeitos patrimoniais completos, inclusive o direito à herança. E para nos aprofundarmos um pouco mais na questão, nós fizemos a seguinte pergunta: nos casos de filiação socioafetiva pós-mortem, especialmente quando há multiparentalidade, quais são os principais desafios probatórios e processuais, sobretudo na acumulação com o inventário, e como o judiciário tem conciliado esses efeitos sucessórios com situações em que parentes próximos, como tios ou avós, exerceram funções parentais? Quem nos ajuda com essa questão é Luciane Sobral, professora, advogada, doutora e mestre em Direito, e especialista em Direito das Famílias e Sucessões. O reconhecimento da filiação socioafetiva pós-mortem possui o desafio principal, ao meu ver, em relação ao arcabouço probatório e a impossibilidade de se utilizar do próprio depoimento pessoal do pai ou mãe socioafetivos, já que, uma vez feito após a morte, não contarão ali com a possibilidade de depoimento do pai e da mãe socioafetivos. Então, esse filho, que vai ser o autor da demanda, vai necessariamente precisar buscar inúmeras provas e provas contundentes do cumprimento dos requisitos da filiação socioafetiva, quais sejam nome, tratamento e fama. Dentro do nome, tratamento e fama, nós temos a questão de evidenciar a posse de estado de filho. Então, ele vai precisar comprovar
que o relacionamento dele com o pai ou a mãe socioafetivos era como se filho formalmente registrado fosse. Nesse sentido, nós temos muitos casos de tios, avós e outros familiares que acabam exercendo essa figura de pai ou mãe socioafetivos. E o judiciário tem visto com bons olhos e tem, inclusive, permitido esse reconhecimento, até porque a multiparentalidade nada mais é do que a soma de registros. Então, permanece o vínculo biológico formalizado no registro de nascimento e se adiciona o nome do pai ou da mãe socioafetivos, né? Então, não há exclusão dos vínculos sanguíneos anteriores, apenas soma, né, a parentalidade ali socioafetiva. Então, nesse sentido, se acontecer do inventário estar em andamento, é possível que esse filho que deseja o reconhecimento ajuize uma outra ação, não é possível acumular com o inventário, uma outra ação, né, que é efetivamente a ação para reconhecer a filiação socioafetiva pós-mortem, e aí pode, inclusive, pedir a suspensão do inventário até que aconteça ali toda a fase processual e até a sentença do reconhecimento da filiação socioafetiva, para daí sim ele se habilitar enquanto herdeiro no inventário, se assim for reconhecida, né, essa filiação na ação específica. Se esse inventário já estiver concluído, aí necessariamente ele vai precisar se valer da ação de petição de herança após a confirmação do vínculo socioafetivo, para daí sim exigir ali o que é seu por direito em relação ao quinhão hereditário. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa quarta-feira. E Laís, eu tenho que dizer que nós estamos muito fracos, porque só tivemos 5 comentários na edição passada. Pessoal, vocês estão largando nossa mão só porque tá no final do ano, né? Já estão aí no clima de férias. Não, vem com a gente que aqui, nosso podcast, a gente não entra de férias não, viu? Nosso dever é informar vocês com qualidade. E como vocês sabem, o comentário de vocês faz muita diferença aqui pra gente. Eu quero agradecer a Bela, Guilherme, Shirley, Felipe Calou e Bianca Martinez. Muito obrigado a todos que comentaram. E é isso aí, eu quero bastante comentário no episódio de hoje, viu? E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere, que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até amanhã.